Olá, amigos do Albergue de São Lázaro. Eu sou Amanda Zanetti, sou parte da equipe do Departamento de Famílias e estou passando aqui hoje novamente para responder perguntas da nossa caixinha dos nossos encontros de domingo. A pergunta diz assim: como supervisionar o celular de uma pré-adolescente? Falo que eu vou olhar, eu olho escondido. Já tentei falar que vamos olhar juntas, mas ela chora, falando que eu não confio nela, que nenhuma dos pais das amigas faz isso, que ela faz tudo certinho, mas que se eu faço isso, quer dizer que eu não estou confiando e que é falta de respeito e de privacidade. Uau! Essa não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, não. É um assunto complexo e que merece de nós pais, desde a primeira infância, muita atenção para entendermos bem a melhor maneira de lidar. Para iniciar a resposta para essa questão específica, eu te pergunto: você permitiria abrir a porta do mundo para o seu filho, a porta da sua casa, e permitir que seu filho ande por aí a ermo, livre, completamente sem supervisão? Eu tenho certeza que se você é um pai, uma mãe responsável, você dirá que não. A gente não permite que nosso filho esteja aí livre no mundo, porque a gente sabe o quanto isso pode ser perigoso e pode gerar consequências negativas para o desenvolvimento moral, psíquico, desenvolvimento físico deles. Então, da mesma forma, é assim que eu encaro o uso da tecnologia. Quando a gente põe um telefone celular na mão de um pré-adolescente, com o cérebro ainda em formação, com um desenvolvimento emocional e moral ainda muito imaturo, a gente está abrindo a porta de um mundo para ele. E esse mundo tem muitas belezas, mas também muito perigo. Nesse caso, trazido aqui por essa mãe, é importante que essa criança, esse pré-adolescente, ele compreenda que ter um celular não é um direito. Ter um celular é um privilégio. E para que ela possa ter acesso a esse privilégio, é necessário que ela cumpra uma série de requisitos, regras e acordos entre vocês, que diz respeito ao tipo de conteúdo acessado, ao tempo em que se usa esse aparelho celular, ao acesso a determinadas redes sociais ou não, ao lugar onde esse celular fica durante o sono desse adolescente e não é dentro do quarto, ao que esse adolescente, esse pré-adolescente produz e consome enquanto ele está ali navegando nas redes. E sem que esse adolescente ou pré-adolescente demonstre que ele tem maturidade suficiente para cumprir todos esses acordos, diretrizes e regras, infelizmente, o uso desse aparelho deve ser vetado. E para isso, nós pais precisamos compreender que a tecnologia ela traz uma série de benefícios e uma série de perigos extremamente preocupantes. Extremamente preocupantes. E muitas vezes nós pais não sabemos qual é o risco que os nossos filhos estão correndo. Irmã Marta, em uma das nossas reuniões, contou sobre situações que estão acontecendo dentro dos quartos dos adolescentes, dentro das casas, onde nós consideramos que os nossos filhos estão protegidos e eles não estão. Estão soltos no mundo, sem supervisão, quando estão livremente navegando pela internet. Então, o primeiro passo para responder essa pergunta é que você, pai, estabeleça bem quais são essas diretrizes para o uso desses aparelhos aí no celular. Pesquise na internet quais são os perigos. Apresente para o seu adolescente, para o seu pré-adolescente, esses perigos. Converse abertamente sobre pedofilia, sobre sequestros, sobre os malefícios para o desenvolvimento que o uso excessivo das telas pode trazer. Existe um perfil aqui na internet, no Instagram, e eu vou deixar aqui para vocês esse perfil, que me ajudou muito a esclarecer para minha filha adolescente por que é que eu tinha tanto medo. E para isso foi necessário que eu tivesse uma conversa com ela muito vulnerável e dizendo: você é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. A internet é cheia de perigos que eu sei que você considera que nunca vão se aproximar de vocês, mas eu não tenho coragem de abrir essa porta e deixar você aí navegando, porque você é precioso, amado demais por mim. E eu quero te mostrar aqui o que é que existe. Tá vendo aqui essas fotos de crianças circulando nesses lugares? Tá vendo aqui esses contatos de criminosos, mentirosos, que enganam as crianças, os adultos? Você tá vendo aqui os golpes, você tá vendo aqui as fake news.
Converse com seu adolescente. Existe um documentário chamado O Dilema das Redes, que foi exibido para o nosso grupo de jovens recentemente, que pode gerar uma conversa bem profunda entre vocês. Então, ajude a sua pré-adolescente a compreender que o acesso ao celular dela, ele terá sim que ser supervisionado pelos pais. Olhar o histórico do celular dos filhos, justificando que temos que controlar os contatos e acesso deles, é uma invasão de privacidade. Isso faz com que eles fiquem cada vez melhores em esconder as informações, aperfeiçoar a mentira e desconfiar mais de você. Porém, cada um sabe o filho que tem. Alguns pais optam por métodos menos invasivos, como, por exemplo, fazer um check-in com eles, com o celular deles na mão deles, preparando para o que vai acontecer, dizendo algo do tipo: olha, filho, o seu celular é um privilégio e eu quero respeitar a sua privacidade e eu também quero ter espaço para te orientar. Então, aos sábados, vamos sentar juntos por 15 minutos e olhamos juntos o seu celular. Se você tiver algo que você não quer que eu veja, talvez esse seja um bom indicativo de que você não deveria estar fazendo isso. Esse tipo de parceria ajuda a criar uma consciência nos jovens de que eu estou sendo cuidado e não vigiado. É óbvio que à medida que eles vão crescendo e tomando mais idade, a gente vai se afastando e perdendo um pouco, né, abrindo mão um pouco desse controle, porque a gente já trabalhou bastante nessa conscientização e pouco a pouco a gente vai confiando na capacidade que os nossos filhos vão desenvolvendo de fazerem as suas próprias escolhas, lidarem com as consequências dessa escolha. Mas nesse caso, nós estamos falando de uma pré-adolescente. Então, estabeleça qual dia, qual hora que vocês vão sentar e olhar para o consumo desse adolescente dentro da rede social. Explique a ela como isso vai acontecer. Faça isso de forma respeitosa, cuidando, né, da dignidade. Não leia aquelas conversas que você acredita ali que são de fórum mais íntimos, com as amigas, os segredos, mas é importante sim que você esteja atenta e supervisione. Se ela não se sente confortável com isso, então procure entender o que é. E vai estabelecendo acordos nessa direção também. É óbvio que eu sei que muitos de vocês nesse momento aí podem estar se perguntando: mas se eu avisar o dia que eu vou olhar, ele vai apagar tudo. Então que a gente não se iluda, né? Tem muitas coisas que, se vocês lembrarem aí, quando vocês eram adolescentes, vocês também escondiam dos seus pais, vocês não queriam que seus pais soubessem. Então, a gente não vai ter realmente 100% desse controle, a gente não vai conseguir ver tudo como a gente consegue quando eles são pequenininhos, mas é importante criar esse elo de confiança, e que essa mensagem, né? Eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso porque eu quero te apoiar, eu faço isso de uma forma respeitosa, eu tô aqui com você. Ela entre na frente, para que isso não possa ser confundido com uma falta de confiança, né? Então, você pode até dizer: confio em você e não confio no que está na rede, não confio nas pessoas que estão lá e sei que você ainda está em formação, sou sua mãe, sou seu pai, tenho obrigação legal de te defender, de te proteger, de cuidar, né, da sua preservação. Então, quando a gente fala de acesso às redes, os limites precisam ser mais claros e mais bem estabelecidos. Bom, imagino que a minha resposta aqui vai gerar uma série de outras dúvidas. A gente segue conversando, né? Essa é só mais uma pergunta das muitas que a gente promete responder. Esperamos vocês lá no nosso encontro de domingo. Logo em breve nós teremos um encontro específico para falar das dificuldades que é ser pai nessa era tão digital. A gente se encontra lá. Um beijo e até a próxima.